Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos poder ver na prática como funciona o sistema tampão quando esse sistema entra em contato ou com um ácido forte, como o HCl, ou com uma base forte, como o NaOH. Esse sistema tampão que nós vamos utilizar, essa solução tampão que vai ser utilizada na aula prática de hoje, vocês vão poder acompanhar pelo roteiro da aula prática que eu vou deixar disponível para vocês. E a solução utilizada vai ser o acetato de sódio com uma combinação de acetato de sódio 0,1 molar com o ácido acético, que é 0,1 molar também. Porque lembra, um sistema tampão ele é composto de um ácido fraco e sua base conjugada. Então, a base conjugada do ácido fraco, aqui no caso que nós estamos utilizando, que é o ácido acético, é o acetato de sódio, certo? Então, nós vamos comparar como funciona o sistema tampão em relação à água, por exemplo. Quando eu adiciono um ácido, que vai ser o HCl, que eu vou ensinar vocês a preparar também, como fazer as contas, como diluir e como funciona na água quando eu adiciono o HCl ou a base, que é o NaOH, que eu também vou ensinar vocês a diluir, tanto no sistema tampão, na solução tampão, quanto na água. E só para deixar bem claro, quando nós formos preparar tanto o HCl quanto o NaOH, vocês vão ver algumas diferenças no preparo dessas duas soluções, porque os ácidos, geralmente, eles vêm líquidos, certo? E principalmente o HCl na sua forma pura, ele vem líquido, enquanto que as bases, elas podem vir sólidas. Então, para o cálculo, para a gente saber a molaridade da solução que a gente vai preparar, vai ser só um pouco diferente o passo a passo. Além disso, na prática de hoje, a gente vai conseguir aprender como mensurar o pH de uma solução, seja essa mensuração por uma fita, que eu vou mostrar para vocês, que ela é mais fácil de você adquirir, ou até de uma forma um pouco mais profissional, que é utilizando um pH-metro. Além disso, nós vamos observar um pH ácido e pH básico também durante essa prática. Então, o que seria o pH ácido? O pH ácido ele é menor que 7. Existe uma escala de 0 a 14. De 0 a 7 são os pHs mais ácidos. Tanto quanto menor o valor, maior é a acidez dessa solução. O pH é mais ácido. Então, uma solução com pH 1 é mais ácida que uma solução com pH 5, por exemplo. O pH 7 é o que nós consideramos o pH fisiológico, certo? E de 7 para cima seriam os pHs básicos. Então, quanto mais próximo a 14, que é o final da nossa escala, o pH é mais básico. Então, por exemplo, um pH 14, ele é mais alcalino, né, do que um pH 10, por exemplo. Bom, então, nós queremos fazer uma solução de NaOH 0,1 molar, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar a seguinte forma: molaridade, a massa sobre a massa molar vezes o volume em litros. A molaridade que eu quero é 0,1. Quanto desse NaOH que eu vou pesar, eu preciso descobrir. O peso molecular, né, dele, a massa molar, eu vejo aqui nele, então, ó, 40. Vezes o volume que eu vou fazer 100 ml. Então, é 0,1 litros. Então, aqui eu vou multiplicar e depois eu vou multiplicar, passar o resultado aqui multiplicando de novo. Dessa forma, então, eu vou ter que pesar 0,4 gramas de NaOH. E isso eu vou completar para 100 ml de água destilada. O NaOH é sólido. Então, eu tirei um pouco, né, que eu tinha colocado demais, e agora eu tenho 0,4 gramas. Isso eu vou diluir em 100 ml de água destilada. Coloquei a água destilada, coloquei aqui para homogeneizar. E depois eu vou colocar num balão volumétrico e completar para 100 ml para ter uma medida precisa. Pronto, agora a mesma coisa, o meu NaOH já diluiu aqui. Eu vou colocar no meu balão volumétrico e vou completar para 100 ml, que era a quantidade que eu queria no início.
Pronto, também tenho NaOH molar. Então, eu quero preparar uma solução de HCl de 0,1 molar. E eu vou preparar dessa solução 100 ml, que seria 0,1 litros. Certo? Então, para isso, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Mesma coisa que o HCl. O HCl não, NaOH. Massa molar vezes o volume em litros. Então, eu quero uma solução 0,1. A massa eu não sei. E a massa molar do HCl é 36, sei que é 36,5, vezes aqui que eu quero preparar 0,1 litros. Então, mais uma vez, a quantidade que eu vou precisar desse HCl é de 0,365 gramas de HCl. Porém, esse HCl, ele é líquido. Ele não não dá para pesar assim como o NaOH. Para isso, então, nós precisamos olhar o título do ácido e a densidade. Então, o título do ácido é 36,5 e entre 36,5 e 38. Aqui eu vou considerar 36,5 do título do ácido, certo? Então, em 36,5 gramas desse ácido, dessa solução, tem 100 gramas de ácido. E eu preciso de 0,365. Aqui é X. Então, esse X vai ser igual a 1 grama, certo? Mas aqui nós não podemos usar em gramas. Lembra, então, nós temos que fazer em litros. Então, a gente vai usar a fórmula da densidade, que é igual a massa sobre o volume em ml. A densidade eu também sei. É só olhar aqui no vidro do meu HCl, que é 1,18. Então, a densidade, a massa é 1 e o meu volume, que eu preciso pegar desse HCl em ml, certo? Então, eu vou passar esse volume para lá e eu vou dividir por 1,18. Então, meu volume vai ser 0,847 ml. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou diluir 0,847 ml de HCl e completar para o volume inicial que eu queria lá, 100 ml de água destilada. Aqui, gente, eu já tinha colocado um pouco de água e os 847 ml de ácido clorídrico, HCl. Eu sempre vou colocar o ácido na água, não a água no ácido, tá? E agora, então, eu vou completar aqui no balão volumétrico até 100 ml para a gente ter a concentração certinho de 0,1 molar. Olha aqui um disco. Certinho, então agora eu tenho aqui meu HCl 0,1 molar. Então, hoje nós vamos trabalhar com como funcionam as soluções tampão, certo? Então, aqui eu tenho para começar um becker, um shot, na verdade. O shot número 1 vai ter 20 ml de ácido acético 0,1 molar mais 20 ml de acetato de sódio 0,1 molar. A mesma coisa no segundo shot. No terceiro e no quarto nós temos água. E de que forma nós podemos conferir o pH dessas soluções? De duas formas. Utilizando essa fita de pH. Essa fita de pH, ela vem com uma legenda aqui. Então, aqui seria de 0 a 7 e aqui seria de 7 a 14. Então, eu coloco aqui e depois eu vou conferir, comparar a cor da fita com a escala de pH aqui presente, certo? Então, por exemplo, essa fita aqui teria um pH 7, tudo bem? Mas isso não é tão preciso, então nós também utilizamos um pHmetro, que eu vou mostrar para vocês depois que a gente
analisar com a fita que ele é 100% preciso. E é assim que nós ajustamos os pHs de solução no laboratório, por exemplo. Nós verificamos o pH no pHmetro, e daí se nós queremos uma solução mais ácida ou mais básica, ou queremos uma solução neutra, nós adicionamos ou uma base forte ou um ácido forte, por exemplo, o HCl ou o NaOH, que nós preparamos anteriormente antes de começar essa parte da nossa prática. Então, eu vou colocar aqui, no primeiro momento, uma fita de pH nas soluções 1 e 3, certo? Então, no becker 1, no shot 1 e no shot 3, eu vou colocar a fita de pH. Então, essa é a fita de pH. Antes de eu colocar ela, acabei de tirar aqui da caixinha. E vou deixar aqui um tempinho para ela corar essa fita. Então, deixei aqui um tempinho nas minhas soluções e agora a gente vai comparar o valor da fita com a nossa legenda aqui da caixinha da fita de pH. Então, primeiro eu vou tirar aqui da solução do shot 1 e comparar aqui mais ou menos com a fita, certo? Então vejam se vocês conseguem ver com qual mais ele parece. Eu coloquei aqui em cima do 3 e eu acredito que pareça com um desses de cima, do 4 para cima, vem? Então, o pH do shot 1 seria mais ou menos 4 ou 5, tá? Seria entre 4 e 5, na minha opinião, que é o mais parecido. Daí a gente vai verificar isso no pHmetro para ter certeza. Enquanto isso, o pH da água, que teria que ser um pH neutro, ele estaria em... certo? Ele estaria aqui, próximo de 7, que é um pH fisiológico, por isso que tudo bem a gente beber água, certo? Numa quantidade até alta, porque ela é um pH neutro, certo? Ela não vai basificar ou acidificar o nosso sangue, por exemplo, o nosso organismo. Então, agora a gente também vai verificar isso com o pHmetro pra gente ter certeza. Peguei meu pHmetro, coloquei minha solução, ele vai medir quanto é o pH, tá vendo? Então aqui tá 4,5. Lá na fita, ele deu um pH próximo a 5, certo? E aqui eu sei que tá 4,5 de fato. Então aqui eu coloquei o shot número 3 para medir o pH no pHmetro e ele tá dando um pH ali de mais ou menos 7,3, certo? Ele vai estabilizar, talvez ele... Então, aqui estabilizou o pH em 7,15. Então, o pH do shot número 3 é 7,15. Aqui, então, eu vou adicionar 1 ml de ácido clorídrico 0,1 molar na minha solução, no meu shot número 1, e vou deixar homogeneizar antes de eu verificar o pH. E a mesma coisa eu vou fazer com o shot de água. Também vou adicionar. Colocar no homogeneizador para misturar. Então, agora aqui, pós adição de HCl, de 1 ml de HCl em cada um desses shots, eu vou verificar de novo o pH com a fita. Aqui. E vou colocar aqui. Vou esperar um pouquinho. Então, agora eu vou tirar a fita de pH. Essa é a fita do shot número 1, que tinha acetato e ácido acético. E essa é a imagem dela, então.
comparando aqui com a nossa escala, deixa eu ver, ela tá mais ou menos ainda aqui, ó, no 5. Mesmo eu adicionando o ácido clorídrico no shot, certo? Após a adição de ácido clorídrico, essa fita ainda ficou ali mais ou menos no 5. Enquanto que quando eu adicionei ácido clorídrico na água, que estava num pH, com uma fita de pH 7, ela passou para um pH aqui bem mais ácido, certo? Ó, vou até deixar o 0, 1 aqui, um pH de 1 talvez. Agora, depois da adição do ácido clorídrico na água, agora vamos verificar com o pH. Aqui na fita vamos considerar que ela tá com um pH de, deixa eu ver mais perto, vamos considerar que ela esteja com um pH de 2, ok? E agora vamos ver no pHmetro. Então, eu tô aqui com o shot número 1 e ele tá com pH de 4,7, 2 ali mais ou menos, depois da adição do ácido clorídrico, tá? Ele não mudou muito, ele ainda tá próximo de 5. Enquanto que aqui a água, depois que eu adicionei o HCl, lá ela tava próximo a um pH de 7, né? 7 e pouquinho. Agora ela tá com pH de 3,13 no shot, que é mais ou menos o que a fita falou ali pra gente. Agora eu vou pegar o shot número 4, que tem água, e o shot número 2, que também tem a solução tampão de acetato com ácido acético. Acetato de sódio com ácido acético. E de novo, eu vou colocar minha fitinha de pH, certo? Nos dois, pra gente ver, só pra confirmar quanto tá a solução desses dois shots, antes de a gente adicionar agora uma base forte, que no caso eu vou adicionar o hidróxido de sódio, o NaOH, 1 molar também que a gente preparou antes. Vamos deixar um pouquinho essa fita aqui, antes de a gente conferir. Então, eu deixei aqui um pouquinho e vamos de novo olhar. Então, vou pegar aqui a minha fita que tá no shot número 2 e vou mostrar pra vocês como ela ficou e comparar aqui com a nossa escala de pH da fita. Então, pra mim parece que ela está mais ou menos aqui com um pH de 5, assim como da outra vez, certo? Vou mostrar aqui. Comparar ela com 5, tá bem próximo aqui, 5, 6, certo? Talvez entre 4 e 5 vamos considerar que é o pH dessa solução. Enquanto que da água, vamos ver se mais uma vez, ela ficou próxima a 7, certo? Aqui entre 6 e 7 o pH dessa água destilada. Agora vamos verificar no pHmetro antes de a gente adicionar a base no shot número 2 e no shot número 4. Então aqui no shot número 2, antes de a gente adicionar a base, no segundo pHmetro ele tá com pH de 4,58. Então ali próximo de 5, né, que foi o que a fita falou pra gente. E aqui no shot da água, antes de eu adicionar a base, então ela tá com pH ali de 6,53, tá estabilizando o pHmetro, estabilizou ali em 3,51 e lá na fita ele tava entre 6 e 7 também. Agora a gente vai adicionar a base para ver o que acontece com essas duas soluções. Então agora eu vou adicionar então a base, que é o NaOH que a gente preparou antes no começo, 1 ml em cada um, e ver, homogeneizar e depois medir o pH tanto com a fita quanto com o pHmetro. Então agora, depois que eu adicionei a nossa base forte, no caso o NaOH, certo? 0,1 molar, eu vou colocar de novo a fita nessas soluções para ver se houve alteração de pH quando eu adicionei a base. E como ocorreu essa alteração, se aumentou ou se diminuiu esse pH. Então vamos esperar aqui. Isso é rapidinho. Certo? Então, agora eu vou retirar aqui, então, do meu shot número 2 e ver o que houve com a fita de pH.
Olha aqui. Então esse pH da fita, mais uma vez, ele continua aqui entre 5 e 6. Na minha opinião, entre 4 e 5, na verdade, na minha opinião. Certo? Mesmo eu adicionando uma base. Enquanto que o pH da água, quando eu adicionei a base, olha aqui a diferença da cor. Olha, principalmente essa segunda amostra. Então, a gente vai até pro outro lado da legenda. Ele tá completamente mais básico. Pra mim, na minha opinião aqui, ele tá com um pH de mais ou menos 10. De 10 pra cima. Certo? Entre 10 e 11. Então, agora vamos medir no pH-metro para ver o que aconteceu, de fato, na água e na solução tampão. Então, aqui eu coloquei o shot número 2 no pH-metro e o pH dele tá 4,56. 4,56. E lembra que antes ele estava próximo disso e a fita também deu um pH entre 4 e 5, certo? Então, a variação desse pH também foi baixa, mesmo eu adicionando a base. E olha aqui o que aconteceu na água, então, do shot número 4, depois que eu adicionei a base. Ele foi para um pH de 10,35. 10,36, 38, vamos considerar, certo? Porque isso está próximo ao valor da fita. Então, eu adicionei a base e o pH dessa solução, ele subiu bastante, ele se tornou bem alcalino. Bom, então era isso que eu tinha para trazer para vocês na aula prática de hoje. Se ficar alguma dúvida, vocês podem nos procurar e espero que eu tenha sido clara na explicação e como mostrar como funciona o sistema tampão de fato na prática.